Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Olha só, tem muita gente que vem aqui no canal, que curte categoria de base, que gosta de trocar uma ideia sobre a gurizada do Grêmio, porque o Grêmio tem uma base muito forte, né? Nos últimos anos, muitos caras bons foram revelados pelo Grêmio. Alguns nem tanto, outros muito bons, e é assim que se toca um trabalho de categoria de base. Tu não vai revelar só Pelé, só craque, mas a base do Grêmio, convenhamos, revela muita gente boa. E nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, o Grêmio está 100% nessas primeiras 4 rodadas. E agora, na última, nós ganhamos do Atlético Goianiense, fora de casa. O nosso goleiro Cássio, ele pegou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Aliás, já é o segundo pênalti que ele pega nessa competição. Ele pegou pênalti contra o Botafogo também e é um dos destaques do Grêmio nesse Brasileiro Sub-20. Eu quero conversar com você sobre alguns desses caras. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez não, mas para a gente trocar essa ideia, para começarmos a nos acostumar com alguns nomes que estão se destacando no Sub-20 do Grêmio. Então, vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista, e estou aqui diariamente conversando sobre as coisas do Grêmio, em geral do profissional, mas no caso desse vídeo sobre a base do Grêmio. Deixem o like, tá? Não esqueçam, o like nesse vídeo ajuda bastante, se inscrevam no canal. Cássio é um goleiro tido inclusive como goleiro baixo. Ele tem na ficha, eu acho que 1,86 m, se não me engano, mas é menos do que isso, tá? Mas enfim, a discussão aqui não é a altura dele. A discussão é que ele é um goleiro que tem qualidades, tem defeitos, mas que nesse Campeonato Brasileiro Sub-20 ele vem sendo um dos destaques nessas primeiras rodadas. Eu confesso que eu não gostei muito dele na Copinha, tá? Ele era o goleiro da Copa São Paulo, eu achei um goleiro bem atrapalhado para sair do gol, por exemplo. Mas ele é um líder do time, ele é o capitão, vem sendo o capitão do Grêmio em alguns jogos, e esse goleiro pegou já 2 pênaltis em 4 rodadas. É um goleiro para a gente ficar de olho. Vai alternar bons e maus momentos? Bom, natural, né? Acho que qualquer jogador do Sub-20 vai alternar bons e maus momentos. Quero falar também do zagueiro Vieri. Esse zagueiro Vieri, sobre ele eu vou fazer um vídeo específico, tá? Porque esse vale. Esse é muito bom zagueiro canhoto, zagueiro de boa saída para o jogo, forte fisicamente, controle de bola aérea. Esse é um grande zagueiro que o Grêmio está revelando, hein? Eu espero que ele consiga fazer no profissional o que ele faz na base. Quando a gente fala em categoria de base, que é um grande jogador que revela, a gente não está cravando que ele vai chegar no profissional, vai ser campeão do mundo, vai ser vendido para o Real Madrid. Não é isso. A gente está dizendo o seguinte, que na base ele mostrou muito potencial. E esse potencial a gente quer ver ser trabalhado, lapidado no profissional. Esse Vieri, cara, se ele não deslumbrar, se ele não tirar os pés no chão, se ele não for mal orientado, esse vai ser um baita zagueiro, tá? Zagueiro canhoto, de boa saída, de qualidade, bola aérea, bom zagueiro Vieri. Também foi titular no time da Copinha, inclusive depois da lesão dele, o Grêmio acabou piorando muito e vazando muito na competição. Com ele em campo, o Grêmio era uma barreira intransponível. Depois que ele se machucou, a zaga começou a vazar lá na Copinha. Bom, nesse Brasileiro Sub-20, vale lembrar que o Jardiel tá machucado, tá? Então o Jardiel ficou fora dos últimos 2 jogos do Grêmio, inclusive esse último contra o Goianiense. O gol foi do Alisson. Quem acompanhou o time, ou quem vem acompanhando o time do Sub-20 desde o ano passado, sabe que os pontas do Grêmio eram Alisson de um lado e quem era do outro lado, vocês sabem? Gustavo Nunes. Hoje, destaque do nosso profissional e que acabou de dar uma assistência numa vitória histórica num jogo de Libertadores em La Plata. O ponta do outro lado era o Alisson. Aliás, no time da Copa São Paulo desse ano, competição que projetou e que destacou o Gustavinho para o profissional, o Alisson, ele começa a Copinha melhor do que o Gustavinho. O Gustavinho vai crescendo ao longo da competição. E aí vira destaque do Grêmio, vai ao profissional e o resto é a história que ele está fazendo. Mas o Alisson pela direita começou até com mais destaque do que o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes saiu, foi promovido, é claro, né? E o Alisson continua sendo destaque e fez o gol da vitória do Grêmio agora nesse último jogo contra o Atlético de Goiás. E eu quero valorizar também o Guga, atacante, que é um cara que eu confesso que eu não conhecia muito, fui prestar mais atenção no Guga, assim, de uns meses pra cá.
E com a lesão do Jardiel, o Guga acabou ganhando mais espaço. Ele não é um 9, ele não é um centroavantão, ele tem movimentação, ele não é um cara alto, corpulento, ele não é aquele centroavante típico, característico. Ele é um cara de movimentação, ele é um atacante mais móvel, tem uma certa habilidade, sabe jogar fora da área, ele dá os ares assim até de um segundo atacante, mais do que um 9 de fato. E ele tem me chamado a atenção, então eu tenho gostado dos jogos desse Guga. E aí é claro que tem outros jogadores pra gente citar assim com... Talvez sem o mesmo destaque desses quatro, eles não estão fazendo a competição sozinhos, claro que não. Há outros garotos, alguns até mais jovens do que eles, que vêm entrando no segundo tempo, mas esse é papo para um outro momento. Agora, eu queria falar para vocês sobre esses caras, que são até aqui, pelo menos, os destaques do time do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. E Sub-20, convenhamos, né? Eles já estão batendo na porta da categoria profissional. Gustavo Nunes é um exemplo, já citei nesse vídeo. Foi destaque da Copinha, hoje está no profissional do Grêmio. Quem sabe daqui a poucos meses a gente não começa a ouvir falar e a ver no profissional algum desses caras também. O Vieri vai subir, tá? Já é um spoiler que eu tô dando do próximo vídeo que eu vou gravar aqui no canal. Deixem o like, pessoal, se inscrevam e comentem aqui embaixo.